Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 10, parte 1 do curso de Meteorologia e Aeronáutica, dentro dessa janela de piloto privado de avião aí. Eu optei por dividir essa aula em duas partes, tá? Esta primeira parte vamos falar de hidrometeoros e na segunda parte nós vamos falar de litometeoros, tá bom? Tanto os hidrometeoros quanto os litometeoros, eles tendem a restringir a visibilidade. E não é nada bom para aviação, né? A aviação é necessário que tenha visibilidade aí, principalmente na aviação de instrução, né? Piloto privado, falando aí, aeronaves pequenas, monomotores, sem muitos instrumentos às vezes. Então você ter uma boa visibilidade é fundamental. E nós temos que saber quais aspectos de visibilidade tendem a restringir o nosso campo de visão, tá? Então nesta aula nós vamos falar dos hidrometeoros, que nada mais é do que devido à umidade relativa do ar, a gente vai criar aí algumas possibilidades de condensação e sublimação, restringindo a visibilidade, tá? Eu vou começar aqui e vocês vão entender durante a aula. Hidrometeoros ou higrometeoros também, tá? O autor traz essas duas divisões aí, os dois nomes têm o mesmo significado, e eles são fenômenos meteorológicos formados por água, que ocorrem pela condensação, congelação ou sublimação do vapor d'água, tá bom? Então você tem lá a presença da umidade relativa do ar e devido à variação das propriedades físicas, ela vai vir a condensar, congelar ou sublimar, restringindo a visibilidade. Os hidrometeoros, eles podem ser de três subdivisões, tá? Os primeiros hidrometeoros aí que nós vamos ver são os depositados, que é o orvalho e a geada. O segundo tipo de hidrometeoros são os hidrometeoros em suspensão, que é a nuvem, o nevoeiro e a névoa úmida. Esses aí, em termos de visibilidade, são mais afetivos aí para aviação. E os precipitados, tá? Que é o chuvisco, a chuva, a neve, granizo e o granizo pequeno também. Vamos começar aqui falando para vocês dos hidrometeoros depositados então, tá? Os hidrometeoros depositados nós temos o orvalho, que nada mais é do que a condensação do vapor d'água em uma superfície úmida resfriada pela irradiação terrestre. Então, principalmente aí, início dos dias, né, nas manhãs, a gente vê aquele campo repleto de orvalho ali. Por quê? Porque à noite houve um resfriamento da superfície terrestre e aquela camada de umidade que estava bem baixa, ela também se resfriou. E com isso criou algumas gotículas de água aí, né, passando do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Isso acontece aí formando o orvalho. E quando você tem um resfriamento muito forte, né, além de criar orvalho, esse orvalho é congelado, né? E com isso também originam-se as geadas, tá? As geadas nada mais é do que o orvalho congelado. Então a gente vê aqui um campo de alguma planta, né? Alguma plantação que estava repleta de orvalho e devido à grande quantidade de perda de temperatura durante a noite, pelo processo de irradiação, esse orvalho se congelou, formando aí a geada, tá? Outra coisa que define também a geada é a sublimação da água no inverno, né? Lembrando que a sublimação é a passagem do estado gasoso direto para o estado sólido, tá? Sem passar pelo estado líquido aí, entre os processos aí de transformações físicas, né? A gente viu aí na aula anterior. Falamos dos hidrometeoros depositados e agora nós vamos falar dos hidrometeoros suspensos, tá? Lá no início da aula eu falei para vocês que os hidrometeoros suspensos é a névoa úmida, o nevoeiro e as nuvens. Nesta aula aqui nós só vamos tratar de névoa úmida, tá? Nevoeiros e nuvens vão ser em próximas aulas, porque é um assunto muito mais abrangente. Então, hidrometeoro suspenso, primeiro aí que nós vamos ver é a névoa úmida, tá? Codificada no grupo METAR como BR, já vocês vão entender isso daqui. E a névoa úmida nada mais é do que algumas gotículas de água em suspensão aqui na superfície. Então nós vemos aqui, por exemplo, a pista de um aeroporto, né? Repleto aí de pequenas gotículas de umidade, tendo a presença de névoa úmida. E ela é semelhante ao nevoeiro, tá? O nevoeiro, ele é um pouco mais intenso em termos de restrição de visibilidade, mas as gotículas aqui da névoa úmida é menor que as do nevoeiro, tá?
E ela vai acontecer quando? Quando a umidade relativa do ar é maior do que 80%, tá? Essa é a condição para ter névoa úmida. Umidade relativa maior do que 80%. Nevoeiro é maior do que 97%, tá? Então você vai ter muito mais aí aglomeração de partículas aqui úmidas quando no nevoeiro, tá? A névoa úmida é maior do que 80%. Lembra disso. Névoa úmida, 80% de umidade relativa ou mais. E o que vai ocasionar aí essa suspensão de gotículas na superfície? Uma restrição de visibilidade, né? Com isso, a visibilidade horizontal ela vai ficar entre 5.000 metros e 8.000 metros, tá? Então vai ficar mais difícil de ver aqueles campos. Normalmente, uma visibilidade boa é de 10 km ou mais, né? Então, se você já está falando de 5.000, 8.000, tem uma boa restrição já. E na camada da superfície aqui, a gente vai ver que ela vai ter uma coloração azul cinzenta difundindo, né? A gente vê que é bem cinzento aqui, um azul, é um azul cinzento mesmo, é mais cinzento, mas o livro ele traz como azul cinzenta difundida aí na superfície, tá bom? E a névoa úmida, ela causa restrição de visibilidade, então ela precisa ser codificada em algum local para trazer essa informação para os pilotos. E onde ela vai ser codificada? No nosso grupo METAR, né? Eu já trouxe aí nas últimas aulas algumas coisas referentes ao METAR e vou continuar trazendo até o final do curso, até antes de entrar na aula de METAR, para quando entrar lá, vocês já estarem habituados com o METAR, tá? Então, primeira coisa aqui, esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo Mike Golf, aeroporto de Maringá, tá? Do dia 20 às 17 Zulu. Ventos de 270 graus com 4 nós. E nós temos aqui, ó, visibilidade horizontal de 5.000 metros. Chuva leve e névoa úmida. Então, devido à presença de névoa úmida, houve uma restrição de visibilidade. Nuvens esparsas a 200 pés, céu encoberto a 400 pés. Temperatura local 15 graus, ponto de orvalho 14 graus. QNH do aeroporto 1021. E aí aqui nós temos o grupo METAR do aeroporto Serra Bravo Serra Papa, aeroporto de Congonhas, São Paulo, do dia 20 às 18 horas Zulu. Ventos de 190 graus com 9 nós e 5.000 metros de visibilidade horizontal. Por que está com restrição? Devido à presença aqui de névoa úmida, tá bom? Céu nublado a 700 pés, céu nublado a 1.000 pés. Céu encoberto a 7.000 pés. Temperatura local de 15 graus, ponto de orvalho com 13 graus. QNH 1023. Nos dois fatores aqui nós vemos uma coisa interessante. Tanto a temperatura local quanto a do ponto de orvalho, elas são bem próximas. Isso configura umidade relativa alta. E aí é uma condição muito boa aí para se formar a névoa úmida, né? Umidade relativa maior do que 80%. Falamos dos hidrometeoros depositados e falamos de hidrometeoro suspenso. E agora nós vamos falar de hidrometeoros precipitados, tá? São partículas líquidas ou sólidas que caem das nuvens. Então nós vemos aqui uma estrada repleta aí de precipitação. Ao encontrar os núcleos de condensação, vai haver condensação ou sublimação, né, das nuvens em altas camadas atmosféricas, com isso dando origem aos nossos precipitados. E lá em cima a gente tem lá a umidade relativa aglomerada, criando as nuvens. Quando há a presença de núcleo de condensação, elas começam a se aglomerar, tá? Esse processo de pequenas partículas de vapor irem se juntando é chamado de coalescência. Em determinado momento, eles ficam muito pesados devido a esse agrupamento e começam a se precipitar. Isso é o processo de coalescência. E a precipitação, ela vai ser classificada por intensidade e caráter no nosso METAR. Nós vamos ver melhor aí alguns tipos de precipitação, tá? Os hidrometeoros precipitados são os que mais tem aí em termos de quantidade. E aí o primeiro hidrometeoro, nós vamos ver primeiro os precipitados líquidos, tá? Que é o chuvisco. As gotículas de água, elas vão ter diâmetro menor do que 5 milímetros, tá? E isso vai determinar a diferença do chuvisco para a chuva. O chuvisco, ele é reportado no METAR como DZ, drizzle em inglês.
eles parecem flutuar no ar, né? Quando você vê aquelas gotículas de água que parecem flutuar no ar, mas não chega a ser uma névoa úmida, realmente é precipitado. A névoa úmida ela fica suspensa, flutuando. O chuvisco não, o chuvisco é a garoa fina, aquela garoa fininha vai ser o chuvisco. E ele é um hidrometeoro precipitado que mais restringe a visibilidade. Ó, não é o hidrometeoro que mais restringe, é o hidrometeoro precipitado. O hidrometeoro que mais restringe a visibilidade é o nevoeiro, tá? Mas aqui nós estamos falando de hidrometeoros precipitados. O nevoeiro é um hidrometeoro suspenso. E aí no Metar Specie, nós vamos ver aqui, por exemplo, mais uma condição, tá? Esse é o grupo Metar do aeroporto Serra Brava Golfo Uísque, aeroporto de Guaratinguetá, dia 22 às 19 do Zulu. Ventos de 360 graus com 4 nós, né? Ventos provenientes de norte aí. Visibilidade horizontal, 4.000 metros com chuvisco leve. Olha o menos aqui, ó. O menos é o leve, tá bom? Quando não tem nada é moderado e quando tem mais é forte. E aí nós temos nuvens esparsas a 700 pés, nublado a 2.000 pés e nublado a 4.000 pés. Temperatura local 15 graus, ponto de orvalho 10 graus. QNH no momento 1024 hectopascais e aí o igual final da mensagem. Ainda no Metar Specie, nós vamos ver o Metar do Serra Brava Serra Papa, aeroporto de Congonhas, em São Paulo, do dia 22 a 1 hora Zulu. Ventos de 190 graus aí com 13 nós, né? Ventos mais provenientes aí de sul. Visibilidade horizontal de 5.000 metros devido aí a névoa úmida aqui, ó. Olha a névoa úmida aqui e também tem o chuvisco, tá? Então nós temos chuvisco leve. Nesse caso aqui nós temos 2 hidrometeoros ocasionando aí a redução de visibilidade. Céu encoberto a 400 pés, temperatura de 8 graus e ponto de orvalho 6 graus. Olha como estava frio esse dia. QNH de 1027 hectopascais, fim da mensagem. Então, o primeiro hidrometeoro precipitado líquido aí que nós vamos ver é o chuvisco. Próximo hidrometeoro precipitado é a chuva, tá? Representada por RA de raining no nosso Metar. E qual a diferença da chuva para o chuvisco? O tamanho da gotícula. Na chuva, a gotícula de água ela é maior ou igual a 5 milímetros, tá? Então são gotas mais grandes e visivelmente separadas. A gente consegue ver visivelmente a queda da chuva. O chuvisco não, né? Fica aquela garoa fina, chata. Mas a chuva não. A chuva você consegue ver a separação entre as gotículas. E no Metar Specie, ela é representada por RA. Então, nós temos aqui, esse é o grupo Metar do aeroporto Serra Bravo, Mike Tango. Esse daqui eu esqueci agora a codificação do aeroporto. Do dia 21 às 21 horas Zulu. Ventos de 140 graus com 8 nós. Visibilidade horizontal de 5.000 metros. E nós temos chuva leve. Olha aqui, ó, o sinal de menos antes do chuva, tá? Céu nublado a 1.100 pés. Céu encoberto a 1.300 pés. Temperatura local de 10 graus. Ponto de orvalho de 7 graus. QNH de 1024 hectopascais. É Serra Bravo Mike Tango, aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, tá? Agora eu lembrei. Eu sabia que ele estava perto aqui, só não tinha... Acabou dando um branco. Mas enfim, aeroporto do Campo de Marte esse dia aqui. Nós temos aqui o grupo Metar do aeroporto Serra Brava Mike Eco, do dia 22 às 3 horas Zulu. Ventos de 360 graus com 2 nós. 360 não, 350, né? É mais de norte aí. Temos uma visibilidade horizontal de 9.000 metros e chuva leve. Olha aqui, ó, a chuva sendo codificada no Metar. Nuvens esparsas a 4.000 pés, céu encoberto a 8.000 pés. Temperatura 17 graus, ponto de orvalho 17 graus. Ou seja, temos uma umidade bem alta aqui nesse caso, né? QNH de 1020 hectopascais. Esse aqui é o grupo Metar do aeroporto Serra Brava Romeu Juliette, aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, do dia 21 às 23 Zulus. Vento de 270 graus com 6 nós.
variando entre 160 graus e 310 graus, tá? Ou seja, nós temos um vento, mas existe uma variação do vento aí também, entre essas direções, 160 graus e 310 graus. Visibilidade horizontal de 4.000 metros. E nós temos chuva e névoa úmida aqui, ó, as duas coisas. A névoa úmida restringe mais a visibilidade do que a chuva, tá bom? Então provavelmente essa redução aqui está sendo dada pela presença de névoa úmida. Nuvens esparsas a 600 pés, nublado a 1.000 pés, céu encoberto a 2.000 pés. Temperatura 18 graus, ponto de orvalho 17 graus. QNH 1020 hectopascais. Falamos dos hidrometeoros precipitados líquidos. Agora nós vamos falar dos hidrometeoros precipitados sólidos. E aí o primeiro que nós vamos ver aí é a neve, tá? A neve nada mais é do que uma precipitação em forma de flocos. E ela é semelhante à chuva ou chuvisco, mas ela só vai ocorrer com temperaturas em torno ou abaixo de 0 graus. E no Metar-SPC ela é codificada por SN, de Snow. Tá? Então quando está chovendo ali numa região próxima ao aeroporto, né, naquele local, o Metar-SPC do aeroporto vai falar que tem neve ali. E como que ele vai falar? Desta forma. Esse é o Metar do aeroporto Uniforme, Delta Delta, tá? Aeroporto de Moscou, na Rússia. Eu tive que buscar algumas informações de aeroportos internacionais, porque não é comum aqui no Brasil nevar em aeroportos. No dia 5... à meia-noite e meia, Zulu. Ventos de 290 graus com 6 milhas. Visibilidade horizontal de 10 km ou mais e nevando levemente. Olha o menos a leve aqui, né? Leve de menos e nevando. Aqui nós temos o... céu nublado a 2.300 pés. Menos 4 graus, tá? Aqui menos 4 graus temperatura local, ponto de orvalho menos 8 graus. QNH 0997. Então essa é a condição aqui do aeroporto de Moscou, tá? Temos visibilidade boa, mas está nevando. E esse daqui é o grupo Metar do aeroporto Eco November Golf Mike, tá? Aeroporto de Oslo, na Noruega, do dia 14 a 00:50 Zulu. Ventos de 60 graus com 5 nós, visibilidade horizontal de 3.000 metros, aqui já está bem mais baixa a visibilidade. E nevando levemente, ao menos aqui antes da neve, né? Nevando levemente, céu encoberto a 500 pés, temperatura local 1 grau, ponto de orvalho 0 graus, QNH 0985 hectopascais. Então aí nós vemos alguns exemplos de codificação de Metar em aeroportos que estejam nevando. Próximo precipitado sólido é o granizo e o granizo pequeno, tá? O granizo, chuva em forma de pedrinhas, todo mundo já viu isso uma vez na vida. E até 5 milímetros de diâmetro nós consideramos como granizo pequeno. E acima de 5 é granizo. No Metar-SPC, quando há granizo em um aeroporto, ele vai ser codificado por GR se for granizo normal ou GS se for granizo pequeno, tá? Então, por exemplo, esse é o Metar corrigido do aeroporto Serra Brava Mike Tango, aeroporto do Campo de Marte, do dia 30 às 19 Zulu. Ventos de 320 graus com 20 nós, com rajada de 52 nós, tá? Visibilidade horizontal, 500 metros. Visibilidade de 100 metros no setor eco, tá? No setor leste do aeródromo. Esse dia tava feia a coisa, hein? E aqui nós temos granizo e chuva forte com trovoada. Então, se temos trovoada, temos nuvens do tipo cumulonimbus aqui, ó. Poucas nuvens a 5.000 pés do tipo cumulonimbus. Poucas nuvens a 700 pés, nuvens qualquer. Nuvens esparsas a 1.700 pés. Temperatura local 20 graus. Ponto de orvalho 18, QNH no 018. Esse dia aqui, não sei, mas acredito que tenham fechado o aeroporto, tá? Essa condição aqui é bem perigosa para aviação. Nós vimos já os hidrometeoros precipitados, líquidos e sólidos. E agora nós vamos ver a questão de caráter e intensidade, tá bom? Intensidade é a respeito do volume da precipitação. Como eu já falei algumas vezes para vocês, quando nós temos o mais na frente é forte, quando nós temos o menos é leve e quando nós não temos nada é moderado, tá? Então, por exemplo,
Grupo METAR do aeroporto Serra Brava Romeu Juliette, do dia 21 às 23 Zulu. Ventos de 270 graus com 6 nós, variando de 160 graus e 310 graus. Visibilidade horizontal de 4.000 metros, e aqui nós temos chuva moderada, né? Não tem mais nem menos antes do RA de chuva. Chuva moderada, e aqui também nós temos névoa úmida moderada. Nuvens esparsas a 600 pés, céu nublado a 1.000 pés, céu encoberto a 2.000 pés, temperatura local 18 graus, ponto de orvalho 17 graus, QNH 1020 hectopascais, igual ao fim da mensagem. Temos aqui também o aeroporto Serra Brava Golf Whisky, aeroporto de Guaratinguetá, do dia 22 às 19 Zulu, ventos de 360 graus com 4 nós. Visibilidade horizontal de 4.000 metros e nós temos aqui chuvisco leve, né? Garoa fina bem leve. Nuvens esparsas a 700 pés, céu nublado a 2.000 pés, céu nublado a 4.000 pés. Temperatura local 15 graus, ponto de orvalho 10 graus, QNH do momento 1024 hectopascais. Grupo METAR do aeroporto Serra Bravo Papa Alfa. Aeroporto de Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho, tá? Dia 17 a 6 Zulu, vento de 210 graus, com 5 nós, variando entre 170 e 300 graus. Visibilidade horizontal de 3.000 metros, chuva forte com trovoada. Então, se temos trovoada, temos CB, cumulonimbus, perigosíssimo para aviação. Esse dia também acredito que o aeroporto tenha sido fechado, tá? A condição não favorece muito não a segurança do transporte aéreo. Temperatura local 15 graus, ponto de orvalho 15 graus. Alta umidade, então, vento variando, ó, muito forte, visibilidade pouca, cumulonimbus, chuva leve com trovoada. Possível que tenham fechado o aeroporto nesse dia. Eu falei para vocês da intensidade, que é a respeito do volume, né? Aqui, por exemplo, nós temos chuva forte, tá? Não é trovoada forte não existe. É sempre relativo ao hidrometeoro precipitado o caráter, tá? O hidrometeoro precipitado, nesse caso aqui, é a chuva. O caráter da precipitação ele pode ser contínua, quando dura 1 hora ou mais, intermitente, quando tem pequenas interrupções, e em caráter de pancadas, tá? Quando você tem curtas durações, mas com alta intensidade. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o Grupo METAR do aeroporto Serra Brava Serra Papa, aeroporto de Congonhas, do dia 10 às 20 horas Zulu. Vento de 300 graus com 8 nós, visibilidade horizontal de 10 km ou mais. E aí nós temos pancadas nas vizinhanças, tá? Não é no aeroporto, mas na região próxima do aeroporto ali já tem algumas pancadas. Lembrando que quando o METAR codifica pancada, ele nunca vai te especificar qual hidrometeoro que é, tá? Simplesmente é pancada. Se é granizo, se é chuva, você não vai saber. Mas tem pancadas na região, no entorno do aeroporto. E poucas nuvens do tipo TCU, tá? Nós vamos ver o que é a nuvem do tipo TCU, cúmulos congestos, a 4.700 pés. Nuvens esparsas a 5.000 pés. Temperatura local 31 graus, ponto de orvalho 15 graus. Umidade bem baixa esse dia aqui, né? Bem seco o ar. QNH 1015 hectopascais. Aqui nós temos um código específico do aeroporto Serra Brava Romeu Foxtrot, aeroporto de Recife, aeroporto Guararapes, estado do Pernambuco, do dia 20 às 17h30 Zulu. Ventos de 170 graus com 5 nós, visibilidade horizontal de 3.500 metros, tá? Baixa visibilidade. E nós temos aqui pancadas de chuva leve. Então, temos aqui o caráter de pancada de chuva leve. Céu nublado a 1.000 pés, poucas nuvens do tipo TCU a 1.800 pés. Céu encoberto a 5.300 pés. Temperatura local de 26 graus, ponto de orvalho 23 graus. QNH do momento 1010 hectopascais. Nós vimos aí a respeito de hidrometeoros, dos precipitados, dos depositados e dos suspensos, né? E aí vocês me perguntam, como que é medida o volume de água que cai, né? A precipitação. A precipitação é medida por esse instrumento aí chamado pluviômetro, tá? Não sei direito o funcionamento dele, mas em virtude do tanto que enche no tempo e do tanto que cai aqui, eles conseguem fazer um cálculo e estimar aí o volume de água precipitado, tá? Não é uma coisa muito comum, mas como o autor trouxe, eu trouxe para vocês aqui, apenas lembrem, tá?
instrumento que mede os índices de precipitação é o pluviômetro, tá? Necessário lembrar aí também para a prova da ANAC. Enfim, pessoal, acabamos mais uma aula. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like no vídeo. E caso não se inscreveu no canal aí, se inscreve agora aí para ficar por dentro do que vem pela frente, tá bom? Além disso, segue a gente aí nas redes sociais, Instagram Aviadores Aeronautas e no Facebook Aviadores Aeronautas. E caso tenha alguma sugestão aí, alguma dúvida, pode mandar por e-mail, a gente vai estar respondendo através do e-mail aviadoresaeronautas@gmail.com. Enfim, terminamos mais uma aula e na próxima aula, aula 10, parte 2, aí nós vamos falar de litometeoros. Valeu, muito obrigado e até a próxima.